Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos a mais um Papo com a Liga. Meu nome é Natália Grilli, faço parte da equipe da Newsletter e também acompanho as negociações do Tratado Global contra a Poluição por Plásticos, incluindo no ambiente marinho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai tratar um pouco sobre o que aconteceu na última sessão de negociação do Tratado Global, que aconteceu em Genebra, do dia 5 ao, teoricamente, dia 14, que virou dia 15 de agosto de 2025. A gente vai trazer uma perspectiva bem interessante hoje, um pouquinho diferente das coisas de oceano que a gente costuma tratar sempre, que é uma perspectiva mais da juventude e uma perspectiva mais da parte de saúde pública. Então, a gente está com duas mulheres muito incríveis aqui hoje, que é a Nayana Cordeiro e a Alessandra Azevedo. A Nayana é apaixonada pelo mar desde pequena, é bióloga, mergulhadora e ativista ambiental. É fundadora e CEO do Tsu Ambiental, um negócio de impacto socioambiental que atua com gestão de resíduos em ambiente marinho e costeiro, cultura oceânica e pesquisa, e é atualmente presidente do Sustainable Ocean Alliance Brasil, engajando juventudes pelo oceano. Desde o INC 5.2, integra o grupo majoritário de crianças e jovens do Programa de Meio Ambiente da ONU e o Youth Plastic Action Network. Bem-vinda, Nayana. E também estamos com a Alessandra Azevedo, que é especialista em sustentabilidade e responsável pela agenda de compras sustentáveis e plásticos no projeto Hospitais Saudáveis. A Alessandra é mestre em gestão para competitividade com ênfase em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, com linha de pesquisa orientada para a sustentabilidade empresarial no setor hospitalar. Possui graduação em economia pela Universidade de São Paulo e especialização em marketing pela Fundação Instituto de Administração. Tem mais de 25 anos de experiência profissional em organizações de segmentos diversificados. Há 9 anos atua com gestão de projetos de sustentabilidade, sendo os últimos 5 anos no setor saúde. É uma honra muito grande ter vocês aqui no Papo com a Liga, então muito bem-vindas. Nayana, vou começar com você. Você foi ao INC 5.2, né? Foi seu primeiro INC e você foi como representante da juventude, né? No programa da ONU Meio Ambiente. Explica para a gente um pouquinho o que é esse grupo, quais eram os objetivos desse grupo por tratado e o que você achou, dessa primeira experiência nas negociações internacionais. Oi, gente. É, Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui batendo papo com vocês. Foi minha primeira vez, né, no INC. Para mim foi uma experiência intensa, né? Não saiu do jeito que a gente queria, né? Mas particularmente, eu achei que foi melhor assim do que sair um tratado fraco, né? Com muitas brechas. E também foi uma baita oportunidade para mim, de aprendizado de um modo geral, poder me conectar tanto com a juventude quanto com os outros observadores, tanto do Brasil quanto de outros países, de outras delegações. Tive a oportunidade de apresentar meu trabalho lá no Dia de Juventude. Foi super bacana poder apresentar na ONU para 70 pessoas, mais ou menos, falar do meu trabalho, inspirar outros jovens também a atuar nessa linha de preservação do oceano e também com combate a plástico, combate a resíduo no mar de forma geral. E também tive a oportunidade de fazer duas falas, né, uma numa coletiva de imprensa e uma também no Brulac. E sobre o COMG, né, que é o Children and Youth Major Group da UNEP, basicamente é o espaço oficial de engajamento da juventude dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que esse grupo começou na Rio 92 e funciona como uma rede global que conecta os jovens, né, individualmente, conecta organizações e movimentos que estão comprometidos a enfrentar os grandes desafios da atualidade, né, que são a crise climática, a perda de biodiversidade e a poluição. E ele gira em torno de quatro frentes principais, que é o advocacy em políticas, troca de conhecimento, construção de capacidades, né? No caso, a gente tem reuniões para entender os aspectos técnicos e ter embasamento para poder estar ali nas discussões também. E o foco no INC é garantir que o tratado seja juridicamente vinculante
que cubra realmente todo o ciclo de vida dos plásticos e que tenha a justiça socioambiental no centro das discussões. Perfeito, Nayana, obrigada. Ale, ao longo dos INCs, né, que são essas sessões de negociação, eu tenho a impressão que o tema de saúde ele foi ganhando cada vez mais destaque, né? No começo era uma coisa meio tímida, assim, e de repente foi ganhando mais e mais destaque, a ponto de agora no INC 5.2 ser um dos principais pontos de divergência entre os países, né? É, por que você diria assim que é importante que esse tratado mencione os aspectos de saúde e quais são os principais pontos, né, de posicionamento entre os países que levam a essa divergência? Nath, é bem interessante, porque começou tímido, o tratado ele começou com essa perspectiva ambiental, né? Então a gente não falava muito de saúde, e ao longo desses últimos 3 anos é incrível como, e aí você também pelo lado da ciência pode corroborar isso, o quanto que a gente teve o aumento do número de estudos, né, que aumentaram ao longo desses 3 anos, demonstrando a presença dos nano e microplásticos nos órgãos humanos, enfim, vários estudos e pesquisas demonstrando o potencial impacto do plástico ao meio ambiente e à saúde humana. É, e essa perspectiva da saúde no tratado, ela tem algumas vertentes, né? Então, acho que ao longo de todas essas discussões também algo que amadureceu bastante foi o impacto dos plásticos ao longo de todo o ciclo de vida, e é por isso que a gente é um dos elementos que a gente fala que tem que constar, né? Essa referência, essa abordagem dentro do tratado. Então, desde da extração do petróleo, né, a fabricação dos químicos, produção dos plásticos, o consumo e pós-consumo, todas essas etapas ela tem um grande potencial de impacto à saúde. Então, desde o início a gente está falando da eliminação da emissão de gases, né, de contaminantes, as emissões dos plásticos são bastante importantes. Os produtos químicos, a composição dos produtos, assim, os plásticos levam muitos químicos em suas composições, em sua composição, e muitos desses químicos são conhecidos, muitos desses químicos não são conhecidos, então a gente não sabe nem o impacto que isso pode trazer para a saúde. Até o quanto que esse plástico, esse químico, ele pode ser liberado quando consumido, né, pelo produto plástico. A gente tem algumas questões já né, que são mais claras. É, o consumo do plástico e o pós-consumo. A gente tem três formas, né, da, da, da contaminação por plástico, que é a inalação, a ingestão e o toque, né, o contato com os plásticos. E essa fase então, perdão. Então, toda essa fase de consumo e pós-consumo, e aqui entra na fase de pós-consumo também a questão da incineração, que libera dioxinas e furanos, enfim, tem todo um caminho. Até tem um estudo bastante interessante que o The Lancet lançou um dia antes, exatamente, do Tratado Global de Plásticos, que ele mostra exatamente todo o impacto, né, todo esse caminho do plástico, a contaminação, a poluição, os riscos associados ao plástico na saúde e o impacto que realmente isso pode trazer. Muitos desses, tem bastante coisa em estudo ainda, por exemplo, os estudos demonstram a identificação dos plásticos no nosso organismo, mas os impactos desses, eles estão sendo estudados, mas assim, já são associados à disrupção endócrina, a doenças cardiorrespiratórias, pulmonares, né, reprodutivas. Então, por exemplo, a questão da incineração, especialmente, especialmente as populações que são mais, vivem à margem, né, da produção, dessas indústrias de químicos e de plásticos ou dos aterros, né, elas são ainda mais impactadas com esses gases e com a eliminação desses produtos também. Enfim, então, por isso, isso cresceu bastante ao longo da discussão e acho que isso ficou mais claro ao longo da discussão e cresceu muito, né, os estudos e as evidências de que o plástico ele é impactante para a saúde humana. Não, é assim, é desesperador, eu acho, né? Tipo assim, e É, tanto que a gente
mesmo assim, que a gente não tem um tratado ainda, acho que pelo menos essa questão de ter criado esse momento e colocado esse holofote em algumas questões fundamentais já é um ganho, né, desses últimos 3 anos, Sim. eu acho. Nayana, imagino que essa seja uma questão bastante importante para a juventude que sim, está sendo contaminada, vai ser contaminada por mais tempo, e também essa questão das futuras gerações e tal, né? Então, pensando nas aspirações da juventude, o que vocês consideram, né? Se vocês já pensaram sobre isso, tipo assim, o que seria um tratado ideal? Quais são os pontos que não podem ficar de fora, que vocês brigaram ali para que não que constasse no texto e por quê? Bom, só um PS também, entrando um pouco no que a Lê estava falando sobre micro e nanoplástico. Lá no INC eu tive a oportunidade de ver o documentário Homoplásticos e foi super impactante para mim pessoalmente, mesmo estando na área, mesmo já tendo lido estudos sobre. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que a população em geral tinha que ter ciência disso, né? Também, de uma forma geral, do quanto a gente consome plástico no dia a dia e o quanto isso afeta a nossa vida no dia a dia também. Não só na geração atual, mas nas gerações futuras, né? Que já, os bebês já vão nascendo com plástico dentro do organismo. E sobre o CIO-MD, em consultas feitas com jovens do mundo todo, a gente chegou em 10 pontos principais, né, que eu vou dar uma lida aqui para vocês, que são o ciclo de vida completo dos plásticos, né, do início ao fim, com prioridade em reduzir na fonte, a redução da produção de polímeros primários, né, com metas globais obrigatórias e o fim de subsídios fósseis, químicos nocivos e saúde, né, para eliminar substâncias perigosas e garantir a transparência com relação a isso. 4, direitos humanos e transição justa, que consiste mais em proteger os povos indígenas, as comunidades costeiras, comunidades tradicionais, catadores, mulheres e jovens. Saúde dos ecossistemas e da biodiversidade, com compromissos concretos para proteger a natureza e os oceanos em específico, né? Porque o INC falava sobre o, a poluição plástica no ambiente, inclusive o oceano, e eu acho que faltou um pouco disso também nas discussões que foram feitas. É, o ponto 6 é levar em consideração a ciência e o conhecimento indígena e fazer a tomada de decisão baseada em ciência independente, saberes tradicionais e também com transparência nesses processos. O ponto 7, alternativas sustentáveis, que é apoiar substitutos seguros e acessíveis, evitando o greenwashing. 8, responsabilidade do produtor, EPR forte com proteção social para trabalhadores informais. 9, financiamento robusto, princípio poluidor-pagador, reforma de subsídios e apoio a soluções lideradas por comunidades e jovens. E ponto 10, a participação inclusiva. Então, resumindo tudo isso, o tratado ideal é o que reduz a produção, protege a saúde, garante justiça social, cuida dos oceanos e assegura a participação, né? Qualquer coisa que seja menos que isso não vai para frente, né? A gente vai continuar em não sei mais quantos GN6 até conseguir chegar num acordo de fato, né? Isso tudo só acontece com financiamento, com participação real, incluindo especialmente os grupos mais afetados. E também outro ponto forte da juventude foi bater forte na tecla de inclusão de alguns termos específicos, né, que seria ou crianças e jovens, gerações atuais e futuras, ou a questão de justiça intergeracional. E o ponto principal para a gente seria entrar no texto justiça intergeracional, porque o que chegou para a gente no Dia da Juventude é que caso chegássemos num tratado agora dessa vez e não tivesse incluso dentro do texto essas questões específicas, a juventude podia não necessariamente perder o acesso, mas ter a participação bem enfraquecida nas próximas COPs com relação a plástico. Entendi. Obrigada, Helena, pela resposta bastante ampla e bem compreensiva, sim.
É muito. Eu acho que essa questão dos pontos, assim, é importante ter essa palavrinha ou essa palavrinha, que acho que é bastante importante esse trabalho que o grupo, né, majoritário tem de promoção de capacidades, justamente para as pessoas que né, vão a esses eventos saberem, porque às vezes parece que, às vezes é um detalhe, para quem não é da área de direito, relações internacionais ou coisa assim, né, a gente que é mais ativista, pesquisadora, bióloga e tal, às vezes passa um pouco batido, então é bem interessante ouvir que, né, cada palavra se encontra e vai ter a presença ou ausência de algumas palavras vão ter um desdobramento diferente ali nas próximas etapas, né? Então acho que isso é bastante interessante. E aí, eu queria entender basicamente a mesma pergunta para você, só que da perspectiva da saúde, né? O que seria um tratado ideal? E se você pudesse também falar um pouquinho sobre a questão da isenção do setor saúde, né, que alguns países acabam pedindo e a gente ouviu que, né, você ou da própria Organização Mundial da Saúde que isso não seria uma coisa boa. Então entender, porque a gente sabe, né, que o setor saúde ele é um consumidor grande, né, de plásticos, principalmente plásticos de uso único. Então como que isso está sendo abordado nessa questão do tratado ideal e da possibilidade ou não possibilidade de isenção desse setor para algumas provisões do tratado. Legal. A Nayana já mencionou, acho que vários elementos que são relevantes também na perspectiva da saúde. Eu acho que o primeiro ponto, Natália, é que o objetivo do tratado ele seja, ele fale da proteção ao meio ambiente e à saúde humana. Então, desde o objetivo do tratado, o tratado tem como objetivo, né, a proteção ao meio ambiente e à saúde humana. Além disso, a gente também, o ideal seria que saúde, sendo parte do objetivo, que ela fosse abordada ao longo do texto, né? Então, a gente falou e defendia também um artigo específico para a saúde, mas a força da discussão está ao longo do tratado. Então, um tratado protetivo para a saúde, por exemplo, ele está tratando sim dos químicos de alta preocupação. Então, a gente está abordando claramente. Então, está falando de transparência, está falando de reduzir toxicidade, dessa lista de produtos que já deveriam ser eliminadas. Então, abordar sobre os químicos é super importante. Sobre produção, a gente está chegando em níveis insustentáveis, né? A gente tá quase num caminho sem volta e a gente sabe que a taxa de reciclagem ela é muito baixa. A nossa capacidade de tratar aquilo que a gente consome, que a gente produz, consome e descarta mal, ela é muito baixa, né? E as tecnologias hoje que tem para reciclagem, para tratamento dos plásticos pós-consumo, elas são limitadas, né? E algumas ainda tem muito para se conhecer sobre essas tecnologias, podendo inclusive ser tecnologias que causam mais mal do que bem, né? Então, a reciclagem hoje ela é bastante limitada. Então, é claro que a gente tem que avançar com soluções do pós-consumo, mas algo que é extremamente importante, é um dos temas mais complexos, químicos e produção, né? É que a gente pense em um cap, né? Um limite de produção de plásticos, né? Então, isso é super importante. é, Cortar a produção de plásticos, pensando e como é que a gente a oportunidade está em repensar e reduzir produtos que são não essenciais, produtos que são de uso único, especialmente, né? Então, isso é super importante. E o redesign de produtos de forma que possam ser reutilizáveis. Acho que esse é o caminho que a gente deveria pensar. A questão da transparência da composição dos produtos, então, essa parte de químicos, realmente, ela é super importante, rotulagem, tem produtos que transmitem, que tem a toxicidade só de você usar o produto, então, é muito, a gente não conhece nada, a gente está falando do nanomicroplástico, mas tem muita potencial de impactar realmente a nossa saúde que a gente mal conhece ainda em relação ao plástico. A questão dos resíduos, então, essa questão da reciclabilidade e, novamente, a questão
Também, quando a gente fala do pós-consumo, tem ali se discutir um pouco dessas soluções de reciclagem química, reciclagem avançada, que a gente não conhece muito bem os impactos, o waste to energy, né, a queima de resíduos para energia, que a gente também sabe que não é uma solução. Então, tem vários elementos que são muito importantes para que realmente seja um tratado protetivo para a saúde. Então, estar no objetivo, um artigo isolado para a saúde, ele traz elementos que são importantes de uma única saúde, enfim, traz ali os elementos que são relevantes, né? Mas se não abordar químicos, produção, né? Essa questão do ciclo de vida, então a gente não tem um tratado protetivo para a saúde. E o que a gente teve no final, imagina que o texto proposto pelo Thierry um dia antes do final, ele não tinha uma referência a químicos, né? Você se recorda. Então, definitivamente não falava quase de produção. Então, a gente tinha bastante limitado em termos de proteção à saúde. O segundo texto também não melhorou muito, então a gente realmente saiu do tratado sem o artigo 19 e sem referência a esses elementos que são super importantes. Com relação ao setor saúde, sim, o setor saúde é um grande consumidor. Eu sempre gosto de falar que, às vezes, a gente, como paciente, não tem essa percepção, mas o setor saúde não para nunca, né? Não para, é um serviço essencial. E se você precisar de qualquer serviço de saúde, está lá, funcionando 24 horas. E só que isso tem um custo para a gente também, né? Porque o setor saúde, ele é um grande consumidor de recursos naturais de toda forma e de materiais das mais, né, de muitos materiais, dentre eles os plásticos e os plásticos de uso único, né? Alguns a gente, tanto os plásticos de uso médico como os plásticos de uso não médico, como, por exemplo, todo o serviço de alimentação, né? Copos plásticos, enfim, tudo. Então, o consumo é bastante grande. E o que a gente vem trabalhando, né, incentivando o setor saúde, assim como o Saúde Sem Dano, como o projeto Hospitais Saudáveis, é, estimular os hospitais a terem melhores práticas sustentáveis. E essas práticas sustentáveis é reduzir o consumo, né, do plástico, especialmente o plástico de uso único, mas repensar realmente se precisa do plástico, substituir por opções não plásticas, de preferência, né? Se não for possível, eliminar. E pensar no que a Nayana já falou também, essa colaboração, inovação com o fornecedor, responsabilidade do produtor. Então, isso é algo, são soluções que a gente vai pensando e a gente já tem cases muito interessantes de substituição realmente de plásticos de uso único por reutilizáveis. E para a gente, quando se mencionava a isenção do setor saúde, é ir na contramão do que a gente está propondo, né? O setor saúde consome, o setor saúde vem fazendo, tem um grande potencial de liderar essa discussão e isentar o setor saúde é como desincentivar. A gente sabe que quando vem essas políticas, né, contra o desenvolvimento sustentável, de alguma forma, realmente ia blindar, ia virar como uma justificativa para não avançar na inovação e na sustentabilidade, né, nessa redução do plástico no setor saúde. A primeira INC, parece que isso surgiu, primeira, segunda, depois, até o Brasil defendeu ali, acho que em algum momento, mas por sorte a gente conseguiu avançar, ainda tem essa possibilidade. O que eu entendo, o que a gente entende é que nenhum setor deveria ser excluído, isento nesse momento, né? Então, as especificidades, elas são tratadas depois. Então, todos os setores são incluídos, e é claro que quando a gente fala do setor saúde, o que é importante, por exemplo, a gente teve caso da pandemia, então a gente tem casos de emergências públicas que a gente talvez tenha que ali relativizar, a gente precisou usar muita máscara de uso único, né? A gente usou os protetores em hospitais, a gente teve luvas, a gente teve então, isso tem momentos que eventualmente a gente vai precisar, mas não deveria ser o padrão do setor saúde, por isso que a gente defendeu e defende não isenção do setor saúde nessa discussão. Não, perfeito, muito obrigada. Acho que ficou bastante claro aí os motivos e da importância do que o tratado devia abordar para ser um tratado que realmente proteja a nossa saúde. Então, pensando, vou fazer a mesma pergunta para as duas agora, sim, pensando no tratado ideal que vocês descreveram, como que vocês avaliam a posição do governo brasileiro em promover esse tratado ideal? E como que vocês acham que pode melhorar para próxima, os próximos passos, sejam eles quais forem? Nayana, primeiro você. Bom, eu acho que o Brasil
Assim, ao mesmo tempo que a gente, para quem estava de fora, a gente passou um tanto de vergonha de ter ficado em cima do muro e etc. Olhando de dentro com calma, eu acho que em alguns pontos o Brasil foi bem forte com relação à transição justa, com relação a direitos humanos, inclusão dos catadores formais e informais, né? Incluir não só comunidades tradicionais, mas mencionar comunidades indígenas e comunidades tradicionais, porque isso para as comunidades indígenas é super importante ter essa separação, pelo que eu tenho conversado com a galera. E também com relação a crianças e jovens, para mim foi um tanto de surpresa, porque eu demorei um pouco a achar isso, mas o Brasil citou no dia, no dia 6 no artigo 8 foi citado mulheres e jovens, e no dia 9 no artigo 10 foi incluso o termo crianças também, né, da parte do texto do Brasil. Então, isso, particularmente, eu achei ótimo, mas quando a gente para olhar para a questão de meio ambiente, para o oceano, para redução e para produção de plástico, é aquilo, né, que a gente está deixando muito a desejar e está insistindo muito ainda na questão de reciclagem e tentar controlar na base da reciclagem, a gente está vendo que não funciona, né? É muita demanda para pouco esforço que a gente tem disponível. Então, tem que assumir compromissos mais fortes com relação à produção de plástico, né? Diminuir a produção de plástico. E isso aí é o meu maior medo, que eu não sei se o Brasil vai tomar essa frente, mas entender que plástico está relacionado ao petróleo, né? Então, falta o posicionamento do Brasil com relação a isso, mas ao mesmo tempo, para mim, de certa forma, foi meio compreensível o Brasil ter tido esse posicionamento, tendo em vista que a gente ainda é petroleiro, a gente ainda explora petróleo. E eu acho que a gente tem tudo para tomar frente com relação a ser uma liderança global com relação ao tratado, ter mais ambição de fato, né, tendo em vista o tamanho de costa do Brasil, tendo em vista a quantidade de pessoas que estão sendo diretamente afetadas, né, que foram inclusive citadas nos textos do Brasil. Acho que ainda tem uma pontinha de esperança aí para na próxima a gente ter um posicionamento melhor. Acho que não tem outro jeito sem ser esperançar com relação a isso. Obrigada, Nai. Gostei de terminar com uma pontinha de esperança. E você, Ale, qual que é a sua avaliação da posição do É, Brasil? Vamos lá. A Nayana mencionou, né, acho que os três assuntos que o Brasil disse e falou isso abertamente, publicamente, eram o financiamento, a transição justa e saúde, né, que eram temas que realmente o Brasil estava discutindo, vinha liderando, e realmente a gente acompanhou um pouco mais de perto entre as duas rodadas, né, NC 5.1 e NC 5.2, o Brasil vinha discutindo, só para recordar, né, em Busan, o artigo 19, que é o artigo de saúde, ele tinha duas sugestões de textos, uma é não ter o artigo e a outra era um texto que seria sugerido pelo Brasil, então o Brasil, durante as duas discussões, o Brasil trabalhou nesse texto e discutiu bilateralmente, aproveitou as reuniões regionais também, então o Brasil fez esse trabalho e propôs, um pouco antes ali da NC, fez uma proposta de texto, não muito ambiciosa, né? Eles mesmos disseram também que era uma proposta para tentar uma convergência maior, porque essa é a abordagem do Brasil, né? É tentar fazer, trabalhar junto com os países, junto com os negociadores, para trazer uma convergência. E o que é muito bacana, em certo sentido, né? Porque para tentar que todo mundo entenda a importância desses elementos. Em termos de saúde, então, o Brasil apresentou essa proposta, mas rapidamente teve uma outra proposta também mais ambiciosa, que foi liderada por Colômbia, Panamá, União Europeia, e o Brasil, e aqui o que eu, nessa perspectiva, nessa abordagem de convergência, assim, o que eu acho que falta do Brasil, e para a gente, como sociedade civil, a gente fica ali sem entender, né, porque eles falam, não, a gente defende, mas quando essas pautas que são muito importantes
não tem um posicionamento. Então, o Brasil não lançou nenhum CRP, né, o que a gente chama ali os textos, as sugestões dos textos, e não endossa publicamente também realmente as propostas mais ambiciosas. Então, é, isso assim, a gente sabia, né, pelas conversas, pelos negociadores, mas não tinha uma posição firme. O Brasil endossa a posição a outra posição mais ambiciosa que já estava ali endossada por dezenas de países. Então, eu estou dizendo isso para a saúde, mas a gente sabe que isso também aconteceu para outros temas, como o artigo que falava de produtos plásticos, de químicos, de produção. Então, a gente sabe, acompanha nos bastidores, mas na prática a gente não viu realmente um posicionamento firme, né? E o que a gente fala, independente de buscar convergência, isso não impede de você ter uma posição, né? E você tem um direcionamento e você também tentar discutir e buscar uma convergência. Então, isso eu acho que isso atrapalha a gente, atrapalha, e o Brasil, a gente se espera muito do Brasil, o Brasil tem muito potencial realmente para levar essas discussões, e a gente ficou muito sem saber o que estava acontecendo. E para um país, né, que está buscando se saúde é um tema super importante, a transição justa, então, novamente, os elementos de químicos e produção são super importantes. E a gente não conseguiu perceber realmente o posicionamento do Brasil, embora a gente ouvisse isso, se realmente. é, Como é que terminaria isso, né? Se realmente o posicionamento seria um posicionamento. é, né, mais forte para a eliminação de químicos e para o corte da produção. Claro que o Brasil é um país produtor de químicos, né, tem produção de petróleo, a gente sabe, mas a gente acho que essa falta de posicionamento nas negociações, a gente realmente não ajuda muito também, e pelo que a gente ouvia ali, era até a gente. Em que medida isso não afasta, na busca pela convergência, não afasta o Brasil das discussões e das negociações dos principais grupos, né, que estavam discutindo, né? Então, eu acho que esse é um ponto é, que faltou, sabe? E que talvez pudesse ajudar um pouco mais também. Perfeito, Ale, obrigada. Acho que a fala de vocês deu para entender um pouco da complexidade, né, do Brasil nessas negociações e nas contradições, né, que o próprio Brasil tem em querer ser um líder ambiental e transição justa e tal, ao mesmo tempo, né, continuar abrindo novas, né, frentes de exploração de petróleo e produção de mais plásticos e mais químicos e tal. Então, realmente é uma contradição que, como você disse, ele, né, paralisa um pouco, às vezes, né, o posicionamento oficial e realmente isso dificulta o entendimento, né, e a ambição para pontos mais importantes. E então, para finalizar, vou fazer mais uma pergunta para cada uma. Né, no outro dia eu li, não lembro aonde exatamente, né, a conta, mas no Instagram, assim, que a gente está acostumado a falar e ouvir da juventude como futuro, né? Tipo assim, uma coisa só nas futuras gerações, uma coisa lá para frente, mas que na verdade a juventude é o presente, né? Então, vocês estavam lá, vocês estavam presentes, estavam brigando, né? Então, eu queria ouvir de você, né? Você terminou a outra sua fala com um ponto mais positivo. O que que você sugere para mulheres, né? A gente tá aqui no perfil da Liga das Mulheres pelo Oceano, então acho que é importante a gente ter esse recorte mais voltado para elas. O que que você sugere para mulheres jovens que se sentem um pouco desesperançosas, né? Um pouco frustradas aí com a situação da poluição por plásticos e como que elas podem se engajar em soluções para mudar essa realidade? Bom, eu acho que eu vou voltar no ponto do esperançar, porque eu acho que eu vivo numa grande montanha russa, eu acho, de emoções nesse sentido, que às vezes eu me sinto completamente sem esperança, mas ao mesmo tempo eu sinto que se não é a gente tentar de alguma forma, seja com soluções locais, né, de base comunitária e crescendo, né, tipo, tanto na própria comunidade, aí crescendo mais para o local, para o regional, para o global, e a gente fazer isso em colaboração, aí não tem jeito mesmo. Aí o jeito vai ser ficar nesse limbo de se sentir impotente com relação a tudo isso, né? Porque é um problema muito grande.
Mas de conselho com relação a isso, se tem uma ideia que está na cabeça que pode ajudar de alguma forma, tenta começar de alguma forma, tenta buscar meios, né, buscar pessoas que possam ajudar de alguma forma essa solução a se desenvolver. Foi meio que assim que eu comecei a Tsu também, vendo lixo no mar durante um mergulho de scuba, saí da água completamente revoltada e comecei a Tsu com meu pai, catando lixo sem fazer ideia do que eu estava fazendo na época, e aí sim que eu fui começar a me desenvolver na área. E é isso, assim, basicamente, se você pensa em alguma solução, mesmo que ela ainda não seja completamente viável, completamente possível, vai atrás, que às vezes você pode ter uma virada de chave aí e gerar uma solução para o mundo todo, né? E eu acho que uma coisa que me fortaleceu muito na volta do INC foi a questão de ver a quantidade de jovens, e principalmente mulheres, né, dentro do grupo de jovens também, se eu não me engano, acho que era 80% da juventude era mulher, eu tenho quase certeza. Vou até correr atrás desse número para trazer para a Liga também. Mas o que me fortaleceu bastante foi ver a galera de todas as idades, assim, os jovens mais jovens que estavam lá tinham 14 e 16 anos, né? Então, assim, ver que a galera mais nova está engajada e ver que está realmente rolando uma transição intergeracional, né? Que, por exemplo, na minha época, quando eu tinha essa idade, eu não tinha quem eu olhasse e visse, pô, dá para eu chegar lá seguindo os passos de tal pessoa, sabe? Então, eu penso muito nisso, nas conexões que a gente pode estar fazendo, tanto localmente quanto globalmente, e nessa questão de replicar soluções, né? Porque, de repente, a solução que existe num outro estado ou num outro país pode ser uma solução para a nossa própria região, né? Replicar isso de forma ética, no caso. É importante frisar isso. Mas ter essas conversas e agir em conexão com outros jovens e com outros grupos é super importante. E fica o Obrigada. convite também para o COMG e para o IPEN. Não, E para a TSU. perfeito. E para o Vou, SOA. vou, vou pedir para vocês me passarem todos os links, aí vão estar, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, como sempre. Então, quem tiver mais interesse em saber mais, em se envolver com o grupo de jovens, com a SOA, Sul, todos os outros, vai estar aqui embaixo. E Ale, então, para finalizar, a gente terminou, né, sem um tratado, que foi bastante frustrante para a gente que estava lá, que, né, deu tudo que podia, muito suor, lágrimas e sangue, mas que a gente, né, eu acho que muitos, na conversa que a gente já teve, a impressão que fica é melhor não, né, que não é, a Nayana já trouxe isso um pouco, melhor não ter um tratado do que ter um tratado fraco. Então, isso pode ser visto, em vez de um fracasso, como uma vitória de, né, não ceder para um tratado fraco. Queria ouvir, então, o que que você acha, né, dessa perspectiva e como você vê os próximos passos, assim, como que a gente pode olhar para frente. É, infelizmente é isso, né, Nath? A gente não conseguiu o tratado. É uma discussão muito política e no final teve uma questão processual também, no final, mas no final teve uma questão processual muito confusa e até acho que desrespeitosa com todos os atores que estavam ali envolvidos, né? Não só a sociedade civil, né, mas governos, delegações, todos os atores que de alguma forma ali estavam esperando para né, ansiosamente para o que seria o resultado, o texto. Então foi muito frustrante. É, e a gente fica muito claro que, por mais que tenham se discutido, por mais que tenham tentado negociar, ainda tem os grupos, né? A discussão política ela ainda é muito, muito forte, vai continuar ainda. Então tem esses temas mais críticos, né? Eles
enfim, a convergência vai ser ainda bastante difícil, né? Então, não sei nem o que falta ser a discussão, né? A gente tem todos, a gente fala, o que, que mais que a gente pode falar que o tratado sobre saúde, a importância da saúde, não tá todo mundo, todo mundo já sabe os elementos, já sabe, né? O que mais que a gente tem que fazer para que a gente consiga ter um tratado ambicioso. Então, é difícil até dizer, né? A gente tem é, da perspectiva de saúde só o que assim, é melhor não ter um tratado do que um tratado não ambicioso, né? Um tratado que a gente fala de greenwashing, né? Que é só para leigo ver. Mas, assim, da perspectiva da saúde também, né? Então, a gente não, novamente, o primeiro texto draft, ele não veio nem com menção à saúde, isso estava no objetivo, mas não teve essa referência, sem os elementos principais. Só que a gente continua sofrendo, nossa saúde continua, né, em risco, sendo contaminada, então a gente perde, a gente não tem um tratado, mas a gente continua aqui enquanto essas discussões não avançam, a gente não tem soluções para químicos perigosos. Espero que em outros tratados a gente consiga de alguma forma avançar paralelamente, mas a gente não tem uma discussão realmente efetiva sobre corte de produção e como encaminhar isso. E sem perspectiva de quando a próxima rodada, se é que vai ter a próxima rodada, ela também vai acontecer. Então, enfim, acho que os próximos passos é essa expectativa de que essa conversa vai continuar, né? A gente não sabe quando, mas a gente vai ter essa conversa. Na nossa perspectiva, de quanto militantes aqui, como atuantes no setor saúde, é tentar fortalecer esse trabalho regional, porque os principais países que estavam envolvidos nessa discussão de saúde, que lideraram a discussão, estão na América Latina. Então, a gente quer continuar, seja não só nós atuamos no Brasil, mas a gente tem os nossos colegas na América Latina, então, junto com outros organismos regionais, tentar continuar e dar subsídios é algo que é muito importante, evidências para demonstrar realmente que é possível reduzir o plástico no setor saúde. Esse acho que é o nosso trabalho, né? Transformar essa discussão que ela ainda está, né, muito ampla, né? Às vezes assim, até a gente não consegue, né, mas transformar ela ajudar os governos a terem um pouco mais de subsídios e evidências da possibilidade de reduzir os plásticos e químicos. Essa é o que a gente pretende fazer. Maravilha, Alessandra. Nossa, que aula de vocês. Muito, muito, muito obrigada, é, pela participação. Espero que vocês tenham gostado também. E fica aí o convite para você, né, se inscrever no canal da Liga. A gente tem sempre conversas muito interessantes. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, obrigada.